Continuidade à aula passada, nós vamos agora estudar alguns neurotransmissores importantes nessa condução do sistema nervoso entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Lembrando que o neurônio pré-sináptico lança esses neurotransmissores na fenda sináptica. A fenda sináptica é o espaço de comunicação entre um neurônio e outro. O neurônio pré-sináptico lança nas terminações do axônio neurotransmissores que ficam disponíveis na fenda sináptica para se ligar a receptores do neurônio pós-sináptico, especificamente nos dendritos do neurônio pós-sináptico. Neurotransmissores importantes. Dopamina. Ação inibitória, afeta o comportamento, como a atenção e emoções. E os movimentos finos. Controla níveis de estimulação e controle motor em muitas partes do cérebro. Quando os níveis estão extremamente baixos, como na doença de Parkinson, os pacientes são incapazes de se mover voluntariamente. Pressupõe-se que o LSD e outras drogas alucinógenas ajam no sistema da dopamina. Exemplos: vitamina B6, L-fenilalanina, Ritalina e levodopa. Serotonina. Ação inibitória, ajuda a controlar o humor e o sono, inibe as vias de dor. Esse é um neurotransmissor que sua recaptação é inibida por antidepressivos. O que é uma recaptação? Recaptação é quando o neurônio pré-sináptico lança o neurotransmissor na fenda sináptica e antes que todo o neurotransmissor faça o efeito necessário de se ligar ao receptor do neurônio pós-sináptico, esse mesmo neurônio pré-sináptico recapta esse neurotransmissor e não deixa ele mais disponível para poder fazer o efeito. Isso é um resumo básico, mas vocês vão ver isso melhor em farmacologia no período que vem. Então, para vocês entenderem que essa recaptação de neurotransmissor de serotonina pode causar algumas patologias, como depressão e ansiedade. Por isso, a gente usa medicamentos antidepressivos e ansiolíticos que têm a sua ação na inibição da recaptação de serotonina, que são eles: citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e outros. E esse neurotransmissor, por esse motivo, ficou conhecido como o neurotransmissor do bem-estar. Tem um profundo efeito no humor, na ansiedade e também na agressão. Acetilcolina. Ação geralmente excitatória. Os efeitos parasimpáticos por vezes são inibitórios, como a estimulação do coração pelo nervo vago. A acetilcolina controla a atividade de áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. Pessoas que sofrem de doença de Alzheimer apresentam tipicamente baixos níveis de acetilcolina no córtex cerebral. E as drogas que aumentam sua ação podem melhorar a memória desses pacientes. Então a gente usa algumas drogas como acetilcolina, betanecol, carbacol e pilocarpina. Nós temos também a noradrenalina, que é uma substância química que induz a excitação física e mental, e o bom humor, também é outra droga do humor. A produção é centrada na área do cérebro chamada de locus coeruleus, que é um dos muitos candidatos ao chamado centro de prazer do cérebro. A medicina comprovou que a norepinefrina é uma mediadora dos batimentos cardíacos, pressão sanguínea, a taxa de conversão de glicogênio, glicose, para energia, assim como outros benefícios físicos. Então, também é um neurotransmissor muito importante. Temos também o ácido gama-aminobutírico ou glutamato, ou a sigla GABA. Possui ação excitatória, sensação de prazer, inibe a transmissão da dor. O principal neurotransmissor excitante do cérebro, vital para estabelecer os vínculos entre os neurônios, que são a base da aprendizagem e da memória a longo prazo. Alguns medicamentos que podem ter ação no GABA: benzodiazepínicos, como diazepam, lorazepam, midazolam, clonazepam, e os barbitúricos, como o fenobarbital, mas a ação desses medicamentos é disciplina do próximo semestre. Encefalinas e endorfinas têm ação excitatória, sensação de prazer, inibe a transmissão da dor. Essas substâncias são opiáceos que, como as drogas heroína e morfina,
modulam a dor e reduzem o estresse. Elas podem estar envolvidas no mecanismo de dependência física. Além dessa questão de neurotransmissão que é química, nós também temos uma sinapse elétrica, que é uma neurotransmissão sem o neurotransmissor químico, que são transmissões de sinapse elétrica, onde íons e moléculas transmitem impulsos elétricos de um neurônio para o outro. Importante apenas vocês entenderem que também, além da sinapse química mediada por neurotransmissor, nós temos uma sinapse elétrica mediada por íons e moléculas que vão transmitir impulsos elétricos de um neurônio para o outro, também sendo importante na transmissão de informações e impulsos neurológicos. Importante vocês entenderem que esses neurotransmissores que a gente viu para trás, eles têm funções de controle de dor, humor, controle de pressão, controle de ansiedade, depressão, estresse, Parkinson, movimento, memória, aprendizado. Então, todos esses neurotransmissores, de forma correta no organismo, de quantidades adequadas, são neurotransmissores que vão fazer funções importantes. Quando de forma desregulada, ou algum problema que acontece nesses neurotransmissores, nós temos opções medicamentosas para corrigir os efeitos da falta ou do excesso desses medicamentos, desses neurotransmissores, através do uso de alguns medicamentos. Tá bom?